ingênuos ao ponto de supor que os animais e os seres humanos sejam iguais. Senão o erro seria de Deus, que os pôs animais. E então vale vermos que os animais o são por uma razão. São irracionais porque não conseguem unir os pensamentos. Eles são irracionais porque eles pensam aos pedaços. O animal pensa na fome que tem e procura comida. Pensa em abrigar-se, em ocultar-se, em proteger-se e procura abrigo e proteção. O animal pensa em defender-se e ataca. Ele pensa sempre fragmentariamente. Não consegue juntar uma coisa com outra, um pensamento com outro, como já conseguem os humanos. E por causa disso que os animais humanos são chamados de animais racionais. Porque a razão corresponde a essa capacidade de unirmos pensamentos, de não pensarmos fragmentariamente, blocos isolados de pensamento. Por isso o ser humano é capaz de unir passado, presente e futuro. Por isso o ser humano é capaz de criar esse conceito de passado, de presente e de futuro e unificá-los. No ano passado, nesta época, estava frio em Curitiba. Este ano está ótimo, tomara que no ano que vem esteja assim também. Nos referimos ao ano passado com relação a esta data, a essa época, ao agora, e fizemos projeção para o porvir. Essa é uma atuação que só pode ser desenvolvida por seres racionais. Então nós somos racionais porque somos capazes de vincular pensamentos. Ontem comi dessa coisa, não me fez bem. Vou evitar de comer hoje. O animal comeu ontem, passou mal, ele come hoje de novo e passa mal de novo, ele come. O dono é que tem que deixar de dar-lhe. Ele não sabe unir as razões pelas quais. Se nós agredimos a um cão, por exemplo, que é um doméstico, ele corre de nós e fica nos olhando de longe. Chamamos-lo de volta, ele vem. Nós o agredimos e ele corre outra vez. Faremos isso um número incontável de vezes até que o animal não venha mais. Ele não voltará, não é porque raciocinou. Se ele tivesse raciocinado, não voltaria da segunda vez. Ele não volta mais porque de tanto que nós repetimos o ato, nós o condicionamos. Então o animal aprende, entre aspas, pelo condicionamento que lhe é imposto. Assim se treinam animais para qualquer coisa. E o treinamento tem que ser repetitivo, senão ele esquece. E a cada vez que ele se pronuncia de uma maneira, se lhe dá uma gratificação que o faz repetir o ato. Daí então, ser diferente do ser racional, que diz assim: fulano me faz uma vez, mas a segunda não faz. Eu estive lá, ele me tratou assim, nunca mais voltarei lá. Então a razão faz com que nós associemos alguma coisa já acontecida com algo que está acontecendo, com alguma coisa que poderá vir a dar-se. Então por isso nós somos chamados de racionais. E esses seres que não conseguem fazer isso, essa junção de pensamentos, são chamados por nós de irracionais, não racionais. Allan Kardec ouve dos imortais a resposta a respeito desse momento cósmico, em que o princípio espiritual, o ser irracional, torna-se espírito humano, começa a raciocinar, estabelece-se aí o fundamento da razão. Na pergunta 607 e 607A
de O Livro dos Espíritos, nós encontraremos essa resposta notável dos espíritos ao codificador, quando dá pergunta a respeito dos processos da evolução humana. Então, os animais não erram, não cometem crimes. Eles agem pela lei do determinismo que não os deixa errar. A inteligência dos animais, não tendo raciocínio, sendo uma inteligência sem raciocínio, nós a chamamos de instinto. Os animais agem por instinto, que é uma inteligência que não une as coisas. Uma inteligência sem raciocínio. Daí, então, eles não errarem. Nenhum animal está na terra por expiação, mas por prova, sim. Todos eles estão aprendendo sempre. Nenhum cão morde alguém porque não gostou da cor do vestido, ou porque não gostou da cor dos olhos, ou do perfume. Ele atacou porque se sentiu ameaçado. O instinto. Nenhuma serpente pica a canela de alguém porque não gostou da canela fina, porque se sentiu ameaçada. A pessoa não viu a serpente, mas foi passando bem junto dela e ela se sentiu ameaçada, armou o bote e atacou. Nenhum animal mata o outro só para ver o tombo, como ocorre entre os racionais. Um animal mata o outro para comê-lo. A cadeia predatória. O único animal que mata o outro de raiva, de crueldade, é o animal racional. Que grande paradoxo. Então nós começamos a olhar os bichos como olhamos os seres humanos, às vezes com um olhar mais benevolente do que aquele que temos para com os seres humanos. Mas se nós observarmos bem, os animais são seres que ainda estão se preparando para outros estágios de vida, conforme aprendemos na codificação espírita. E a dor dos bichos? O Espiritismo fala que a gente sofre por expiação, mas se os animais não erram, por que é que eles sofrem? Há uma questão muito interessante. A dor no reino animal é típica daí. A dor foi feita por Deus para alcançar o reino animal. Por quê? Porque os animais vão desenvolvendo a consciência de si mesmo, os animais vão desenvolvendo o sentido das coisas, vão amadurecendo o psiquismo, vão criando uma estrutura psíquica, que o sofrimento ajuda, que a dor ajuda. A dor no reino animal não tem, portanto, as mesmas conotações que terá no reino humano. Os animais não sofrem para resgates morais. Os animais sofrem para instigá-los a fazer aprendizados. Olhamos na selva, na floresta, e não há por lá veterinários. Mas os animais sabem as ervas que devem comer, os frutos que devem comer, para vomitar e ficarem bons de determinados problemas. Nosso gato de casa, de repente ele corre na moita de capim e come e põe para fora o que lhe fazia mal. O nosso cão, quem foi que ensinou isto aos animais? As dores que foram atingindo o reino animal ao longo das faixas evolutivas. É por isso que o animal tem segurança onde ele está. É por isso que o animal corre diante de determinados sons ou movimentos da floresta, uns mais que outros, em função do aprendizado que a dor lhes impôs. O cão ouve melhor do que nós, mas o gato ouve melhor que o cão. É fácil perceber por quê. Porque o cão é o predador do gato. Então o cão vai devagarzinho, patas de veludo,
para atacar o gato. Então a divindade dotou o gato de uma audição capaz de captar os passos de veludo do cão. O gato ouve melhor que o cão. O notável Charles Darwin, ao escrever a respeito da sua teoria da evolução, se referiu a uma questão de seleção natural. Os mais frágeis vão desaparecendo. Os mais frágeis em todos os sentidos. Mesmo na cadeia predatória, nós vemos animais que imediatamente são apanhados pelo predador e outros que escapam vivamente do predador. Há alguns que enganam o predador, simulam movimentos, deixam seu odor num sentido e se deslocam para outro sentido na floresta. Vejamos que o animal desenvolvendo habilidades de lidar com o seu predador. Por que é que a serpente sai da casca do ovo e corre e desaparece no meio da folhagem, fugindo de seu próprio pai ou de sua própria mãe, que os devoram em muitos casos? Vemos a tartaruga que sai do ovo e o seu instinto natural leva-a para dentro d'água, se for uma tartaruga marinha. Então nós começamos a perceber que os animais já nascem com aprendizado feito muita coisa, com uma percentagem de aprendizados feitos invejável. E o ser humano é o animal que nasce com maior quantidade de espaços para aprender. Imaginemos se a gente tivesse um bebê que já soubesse lavar louça, lavar fralda, tomar banho, né? No entanto, o animal humano é dependente durante longos anos na tarefa de fazer aprendizados, de renovar aprendizados, já que ele cometeu delitos do passado. Ele precisa aprender coisas certas agora. Ele depende de quem o eduque, ele depende de quem o oriente, o que o animal, o irracional, não depende. O que ele precisa já nasce consigo. A divindade o dotou desses elementos. Então, no reino dos animais, as doenças fazem o seu papel. Despertar neles o acordamento para a vida, sacudi-los para o que está à sua volta. Mas é da lei de Deus que, na medida em que o princípio espiritual se convertesse em espírito humano, dotado de razão, de discernimento, de senso crítico, já não incorrêssemos nos delitos em que ainda incorremos. Cada vez que atacamos um semelhante, nós voltamos à escala predadora dos irracionais. Só que não cabe ao ser humano predar o ser humano. Então, para nós, isso se chama um crime. Mas como repetimos a ação irracional, nós sintonizamos com as faixas irracionais e absorvemos dali o fluido correspondente a essa atitude. E nos adoece. Nós não precisaríamos carregar doenças, se não carregássemos ainda os vínculos com os reinos inferiores. Cada vez que temos fúria, nos assemelhamos ao irracional. Um olha para o outro. Quando a gente faz o mesmo, nós embichamos, nos animalizamos e assimilamos o fluido correspondente a essa sintonia. E adquirimos as doenças. Por isso é que aprendemos que, de acordo com os males que cometemos,
criamos problemas de saúde, porque vamos buscar no reino inferior ao nosso, onde esses problemas eram naturais, o fluido que no nosso reino já não é natural. Por isso é que no ser humano a dor nos faz sofrer de maneira diferente. Não acorda nossos centros psíquicos que já estão acordados. Somos nós que construímos o computador, que fazemos as máquinas, que vamos à lua, que beneficiamos os grãos, somos nós que beneficiamos o fio. Então o nosso lado discernitivo está acordado. Somos nós que fazemos as vacinas, os remédios, somos nós que dirigimos veículos. Então a nossa dor afeta o lado moral. Um cão com lepra abana o rabinho e entra em qualquer porta que esteja aberta. Ele não tem vergonha. A lepra para ele não é um fator de desestabilização moral, é apenas um fator de aprendizagem. Ele sabe em cima de que ele vai se rebocar para ir tratando da sua pereba. Mas um ser humano com lepra, nem o nome aceita. Tem que ser hanseníase. O nome afeta-o moralmente. Então nós precisamos procurar o nome politicamente correto. O politicamente correto é para que não ofenda a integridade psicológica do enfermo, dos seus parentes. Aqui os parentes do doente têm muitas vezes vergonha dele, desejam escondê-lo. Entre os animais não. Sabe, todos os animaizinhos doentes pela rua, um manca, o outro, está todo mundo contentinho, brigam, se mordem, comem. Porque para eles a enfermidade tem um outro caráter. No ser humano, mexe com a reforma moral. Então, com determinadas pústulas, a gente não sai à rua de vergonha. Como é que eu vou sair com essa cara? Como é que eu vou sair com essa ferida? Como é que eu vou sair desse jeito? Chame uma ambulância para me levar. A gente quer se esconder de todos os jeitos. Porque aquilo nos afeta. Olhar o corpo que se desfaz com uma enfermidade qualquer é para nós um motivo de sofrimento moral. Por isso resgatamos os erros cometidos. Enquanto no reino animal a doença é própria dele, o animal não sofre como o ser humano imagina que ele esteja sofrendo. Nós sofremos moralmente, eu estou repetindo de propósito. Mas o bicho, porque ele não comete erros, ele não sofre moralmente, ele sofre fisicamente. E como sofre fisicamente, neurologicamente, ele procura em a natureza em torno recursos para sair do seu padecimento. A inteligência sendo elaborada para o porvir. Como é que os primeiros pajés, os primeiros senhores das tribos, identificavam as ervas curativas das que eram venenosas, daquelas comestíveis, daquelas que seriam proibidas? Como é que eles souberam disto? Essa experiência da irracionalidade, alcançada pelo homem primitivo, que era mais bicho do que humano. E na medida em que foi se desenvolvendo, foi fixando em si esses aprendizados, contando com a inspiração, com o acompanhamento, com o ensinamento dos anjos do Senhor, que nunca deixaram de balizar o progresso do mundo. Quando o nosso cão, nosso gato, nosso cavalo, nosso bicho estejam doentes, com os recursos da nossa veterinária atual, vamos cuidá-los, vamos tratá-los, mas nunca esquecendo que eles são bichos. Para que eles sejam felizes como bichos, é necessário que eles vivam como tais. E aí a gente vê pessoas que botam o bichinho para dormir nas rendas, na cama, não sei de quê, não é mais o bicho, ele está sendo violentado. Há pessoas que não deixam o cão andar no chão. Anda no colo ou na bolsa. É um castigo para o cão ou para o animal, qualquer que ele seja. Vejamos que a pessoa disturbou, ela perdeu o juízo. Ela não sabe mais a dimensão do irracional e a dimensão do racional. Não estou inventando, são os espíritos que nos ensinaram. Quando Allan Kardec perguntou
Qual era a distância que medeia o irracional e o ser humano? O Espírito de verdade respondeu que é a mesma que existe entre o homem e Deus. Um pouquinho longe. Então, quando algum de nós pega o animal e quer dar-lhe um status de humanidade, nós estamos cometendo uma incoerência. Primeiro, violentando o bicho, que deve ser bem tratado no seu habitat. Aqueles que porventura tragamos para a nossa convivência, não podemos perder de vista que ele é bicho. Ele precisa viver a sua dimensão de bicho. E não querermos convertê-los no nosso bebê, na nossa criancinha. Porque estaremos cometendo uma violência com o animal. E estaremos sendo incoerentes diante da lei divina. Deste modo, por que sofrem os animais? Para se desenvolver. Porque sofrem os homens? Para pagar dívidas. Naturalmente, pagando dívidas, também a gente anda, a gente se desenvolve. Mas não havia necessidade para o ser humano de sofrer para resgatar dívidas. Nós somos intelectuais, nós somos racionais, e nós aprendemos com o Evangelho que é o amor que cobre multidões de pecados. A gente não precisaria sofrer, bastaria que a gente amasse. Amar é fazer as coisas corretamente como determinam as leis de Deus. Amar não é viver de pendurado no outro, carregando o outro no colo, nos braços. Amar a vida é viver de acordo com as leis de Deus, que são leis de amor. E como nós estamos o tempo todo querendo fugir das leis de Deus e conseguindo, procurando atalhos para fazer o que a lei de Deus não propõe, nós vamos mergulhando no reino anterior. E porque mergulhamos no reino anterior psiquicamente, vamos trazendo de lá para cá as mazelas que correspondem àquele nível de desenvolvimento. Aí a gente começa a se dar conta de que não é o bicho que está com a mesma doença do homem, é o homem que está com a mesma doença do bicho. Porque a doença pertence àquele reino e não a este. Deste modo, quando Cristo nos disse no mundo só tereis aflições, Ele não disse que deveríamos ser afligentes um do outro. Sofrer aflições nem sempre são dores físicas. Nós vimos que são aflições psicológicas, emocionais, decorrentes da nossa ignorância relativamente a nós e ao mundo em que a gente está. Cuidar dos bichos, amar os bichos, mas não perder de vista que eles são bichos. Senão nós deixamos para trás um elemento fundamental da nossa estrutura, que se chama discernimento, senso crítico, razão. Francisco de Assis é modelo de ecologia, chegando ao ponto de dialogar com a natureza. Mas não há na sua história a informação de que ele levou o lobo de Gúbio para casa para dormir no seu quarto e lamber a boca junto com ele. Como muitos de nós racionais e universitários fazemos. Não sei em nome de quê. Ele falou com o lobo, se dirigiu ao lobo, acalmou o lobo, mas o lobo ficou lá. É lobo. Tem que seguir a sua natureza. Por amar o lobo, por gostar do lobo e desejar que o lobo se acalmasse, Francisco não teve essa tolice de carregar o lobinho, botar um lacinho rosa no pescoço dele e levar para casa. Nós achamos que gostar dos bichos, eu tenho que levar para casa. Uns põem na gaiola, prende ali. Eu gosto tanto que eu quero ter para olhar todo dia, então eu não gosto. Quando eu gosto, eu quero que ele, o bicho, fique bem. E nenhum bicho fica bem na gaiola, nem trancado. Ele fica bem em a natureza. Nós somos paradoxais.
E transferimos esse paradoxo para a nossa relação humana. Quando a gente ama alguém, a gente amarra esse alguém. E surge o ciúme. Tem que ser só meu. Só eu posso olhar. Não é marido e mulher, mulher e marido. Pais e filhos. Quantos pais morrem de ciúme dos filhos? Amigos morrem de ciúme um do outro. Se é meu amigo, não pode ser amigo de mais ninguém. E isso é fruto dessa herança ruim que a gente vem trazendo da inferioridade do nosso caráter. Do egoísmo. Se eu amo alguém, que bom que esse alguém tenha amigos, tenha outros amigos. Que bom que outras pessoas gostem dessa pessoa que eu gosto. Que bom, uma mãe quando vê que seu filho tem muitos amigos, como ela deve ficar feliz? Se ela fica com ciúme, ela tem alguma doença emocional. Que maravilha saber que os nossos entes queridos são gostados por outras pessoas. Há um ditado popular que diz assim: quem ama a meu filho, a minha boca adoça. Vejamos que essa é a vida. A gente é feliz por ver que os nossos entes queridos são gostados, são queridos, são amados. Quando alguém faz um elogio ao nosso ente querido, a gente se sente homenageado. A gente se emociona. Se nos bate um ciúme, por que ele está falando isso dele? O que ele está querendo dele? Deve estar querendo alguma coisa com ele. Aí é uma doença que precisa urgentemente de psiquiatra. Não é de psicólogo, hein? Porque a gente camufla o psicólogo. A gente mente o psicólogo. O psiquiatra que vê pelos traços que a gente apresenta como é que a coisa está. Uma amiga me disse no Rio de Janeiro, me procurando para me contar um problema que estava vivendo e pedir-me uma ajuda para que solucionasse o problema. E eu disse: mas escuta, menina, você não tem seu analista há anos. Por que você não conversa com ele esse problema? Você acha que eu conto tudo para o meu analista? Eu digo: ai, mas você então está bancando uma pessoa muito estranha. Eu não quis dizer outra coisa. Porque ela paga o homem, mas não se abre com ele. É para ter o status de ter um analista. Porque hoje quem não tem um analista é demodê. Mas você não tem um analista? Quem não tem um analista está fora de moda. Então ela tinha um analista para ficar na moda. Mas quem tinha que ouvir os pepinos e achar saída era eu. Eu digo: mas assim é fácil. Não, você tem seu analista, leve esse problema para ele, põe esse problema na cabeça dele e me deixe em paz. Porque o homem é que ganha o dinheiro e eu é que fico formigando na cabeça o problema da pessoa. De modo que há tudo isto, nós precisamos acordar, já é passado o tempo do nosso amadurecimento. Os bichos são os bichos. Vamos respeitá-los, cuidá-los, amá-los como de toda a natureza em torno de nós. Um mundo sem plantas, a gente não consegue viver nele. Um mundo sem água, fica impossível a vida. Então nós temos que tratar de todo o nosso environment, de todo o nosso ambiente. Mas eu não tenho que trazer toda a floresta da cidade para plantar no meu canteiro para dizer que eu gosto dela. Eu não tenho que trazer os rios da cidade para desaguar no meu terreno para dizer que eu gosto deles. Então eu não tenho que trazer os bichos todos para dizer que eu gosto. Ah, eu tenho uma bicharada na minha casa. Mas com que objetivo? Ah, eu gosto muito de bicho. Não gosto. Se a gente gostasse, daria ao bicho o direito de sê-lo. Deixaria o bicho onde ele precisa estar. Então nós somos paradoxais. Quando eu gosto, eu carrego e prendo comigo. Não. Quando eu gosto, eu solto. Para que ele seja feliz. A arara que passa bonita, vermelha e azul, e que me encanta os olhos, vai encantar os olhos de tantas outras pessoas. Mas se estiver na minha casa, só os meus, quando eu passar pelo aviário. Normalmente está no fundo do quintal. Eu só vejo quando vou dar alimento. Porque eu não fico sentado no fundo do quintal olhando para a minha gaiola. Então é o máximo do egoísmo. Eu tirar o bicho da natureza, levar para minha casa, tê-lo numa gaiola e dizer que eu amo os bichos.
É um modo estranho de amar. Mas este é um mundo onde também os animais só terão aflições. Uns porque podem ir para a panela, outros porque podem ir para a gaiola, e outros porque depois da gaiola irão para a panela. Pertence ao campo espiritual. Fisicamente, podemos libertar o indivíduo de algumas doenças, mas não se pode curá-lo em definitivo. A cura definitiva pertence ao espírito. O ser humano sofre de enfermidades físicas por não conseguir viver a saúde espiritual, ou seja, a saúde parafísica. Vejamos que isso é alguma coisa muito séria para as nossas considerações. Nós podemos até curar alguma dor de alguém, mas a base do problema desse alguém nós não conseguimos remover, só o próprio alguém. Quantas pessoas fazem uma cirurgia, retiram um órgão ou parte do órgão e supostamente estão curadas. O médico lhe dá alta e dali a pouco ou dali a muito o problema está de volta. E quando está de volta, quase sempre já não tem mais jeito. É relativamente fácil admitir por quê. A medicina, nos níveis como se encontra hoje no mundo, ela atende à casca. Começa a se voltar para a intimidade quando surgiu a medicina psicossomática, já admitindo que há consequências que explodem no soma, que têm origem na psique. Esse já é um grande avanço. Mas a massa dos profissionais médicos do mundo ainda observam o que aparece na casca. Como é que a doença se manifesta? Como é que o doente diz estar sentindo-a? Mas o doente não sabe qual foi a matriz, nem o médico. Quando nós pensamos na importância do pensamento espírita no pensamento médico do mundo, no pensamento psicológico do mundo, esses profissionais dessas áreas que tivessem a lucidez do espiritismo ganhariam muito mais em sabedoria, porque independentemente do que eles fossem prescrever e do que eles fossem dizer ao paciente, eles já sabem que somos espíritos eternos, imortais, que vivemos antes e que estamos traduzindo agora em nível somático, psicossomático, ou psicológico, ou psiquiátrico, as consequências dessas nossas vivências anteriores. Aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que há causas anteriores das aflições. Há aflições que surgem agora, cujas causas estão no nosso passado. Mas existem causas atuais das aflições. Existem tormentos, aflições que nós criamos hoje, nessa atualidade em que estamos no mundo. Então, um profissional que lida com a psique humana, com o corpo humano, com a vida humana, conhecendo o Espiritismo, eles teriam esse background, teriam esse plus, esse algo mais, capaz deles dar uma lucidez maior relativamente ao tratamento, ao conduzimento dessas criaturas que apresentassem ou que apresentem essas patologias. A ausência da visão espiritual, a presença marcante do materialismo nas nossas ações, pensamentos, relações, vai nos limitando, vai nos apertando, vai nos impedindo de ver saídas. Quantas vezes por isso, psicólogos, médicos, psiquiatras, sociólogos jogam a toalha.
Alguns afirmam que esse é um caso sem solução. Às vezes são casos sem solução em nível físico, mas sempre há soluções em nível energético, em nível interno, em nível moral. Nós sofremos fundamentalmente porque não desenvolvemos a saúde parafísica, a saúde da alma. Quem determina essas entradas da alma somos nós, as próprias almas. Sou eu que permito que entra em meu psiquismo, ou que eu não deixarei entrar no meu psiquismo. Um dia, fui ao banco acompanhando um amigo, colega de trabalho, e quando ele chegou para sacar recursos, percebeu alguns descontos estranhos que o banco tinha feito na sua conta. Mostrou-me. Veja se há sentido nisto. E foi me mostrando. E eu fui ficando indignado com aquilo que ele me mostrava. E eu disse para ele assim: escuta, e você não vai dar um jeito nisso, dar uma queixa no PROCON? Porque aí o banco tem que lhe devolver isso, tanto mais, tantas vezes mais. E ele me olhou, me ouviu, disse: não, Raul, eu não quero me perturbar com isso, eu vou resolver. O governo pode enfiar a mão na minha conta bancária, ele nunca alcançará meu coração. Então não vou me envenenar, não vou me perturbar, eu vou resolver. Aprendi muito com aquela fala dele. Porque às vezes a gente se perde de um tal jeito. Eu vou abrir um processo, eu vou fazer aquele isso, aquele aquilo. A gente esquece que o gerente está cumprindo ordens que ele recebe da gerência superior. A gente esquece que o funcionário, que o empregado que está no balcão nos atendendo, ele está obedecendo ao que determinou seu chefe, seu patrão, etc. Então, na hora que eu estouro com ele, eu estou cometendo uma injustiça. Ele está cumprindo ordens. E o meu amigo me disse: não, o governo poderá meter a mão, enfiar a mão na minha conta bancária, mas nunca no meu coração. Eu não vou sentir o que ele quer que eu sinta. Eu continuarei sentindo o que eu gosto de sentir. Eu gosto de estar em paz. Eu gosto de ser feliz. E eu aprendi naquela manhã com meu amigo, para também não deixar que as pessoas façam meu íntimo, meu coração de gato e sapato. Eu gosto de sentir o que eu quero sentir, e não o que os outros proponham que eu sinta. Dessa maneira, nós vamos controlando o fluxo de nossa saúde. Nós vamos aprendendo. Um médico brasileiro escreveu um livro que ele intitulou Quem Ama Não Adoece. Tive a curiosidade de ler o livro. Que livro interessante. Que reflexões interessantes. Quem ama não adoece. Recordei-me de Chico Xavier, entrevistado por jornalistas que perguntaram-lhe a respeito do seu estado de saúde. E ele respondeu com bonomia, com um sorriso: eu sou um doente são, meu filho. Só o Chico. Eu sou um doente são. Ele tinha consciência de que estava queimando a dívida com a doença que ele portava, várias. Mas tinha outra consciência de que não estava tornando a adoecer, não estava criando problemas novos. Então ele era um doente por causa das causas anteriores, em virtude das causas anteriores das aflições. Mas, com relação ao seu presente, em prol do seu futuro, ele era são. Porque nós podemos estar resgatando hoje os erros de ontem, sem cometer novos erros que venhamos a ter que resgatar amanhã. Porque a sementeira é livre, disse-nos Jesus. No entanto, a colheita nos é obrigatória. Porque é que Deus não impede que a gente colha
os frutos de nossas ações, porque Ele não impede que a gente semeie as nossas ações. Mas Cristo foi muito enfático. A sementeira, cada um faz como quiser. É livre, mas depois que eu semeei espinhos, não há como eu colher morangos. Daí nós começamos a ver que nós sofremos por imperícia nossa. Há muitos sofrimentos no mundo pelos quais já não teríamos que passar. Já não precisaríamos passar se tivéssemos maior cuidado conosco mesmos. Quantas são as pessoas infiéis a si? Elas sabem das coisas, mas não se modificam. Elas sabem dos malefícios, dos excessos, e nunca se deslocam dos excessos. Elas fumam e justificam, porque me acalma, porque é meu dinheiro, porque é isso, porque é aquilo. Elas bebem alcoólicos em demasia, para alegrar, pela tristeza, por causa do frio, por causa do calor. Elas bebem alcoólico, elas bebem alcoólicos. Não adianta fazer nenhuma propaganda, campanha explicando os malefícios, porque ela arranjará sempre uma justificativa racional para manter seus vícios, manter seus problemas. E é por isso que, agindo com irracionalidade, nós acabamos por tanger os reinos irracionais, penetrar nossas antenas mentais nesses reinos e absorver daí aquilo que já não precisávamos mais ter no reino humano. Por essa razão, a doutrina espírita nos convida a fazer essa grande viagem na busca de nós mesmos, esse grande trabalho ao encontro de nós próprios, em nome desse Jesus de Nazaré, cujo berço, cuja cuna nós evocamos sempre nesse mês de Natal. É esse Jesus de Nazaré que nos abriu as portas do planeta Terra para que aqui realizássemos o périplo da nossa evolução, desenvolvêssemos a marcha de nosso crescimento. É a Ele que tudo devemos. É Ele o nosso mestre, nosso médico das almas, nosso bom pastor. É graças a Ele que gradativamente vamos recebendo na terra a presença, a visita de mensageiros do mundo mais alto. Foi graças a Ele que o mundo conheceu um dia as almas notáveis de Zaratustra, de Forri, de Lao Tse, de Confutse, a alma de Hermes, do Buda, de Mohammed. Foi graças a esse Jesus Cristo que o mundo conheceu almas como Avicena, como Galeno, como Francisco de Assis, como Teresa de Ávila e Madre Teresa de Calcutá. É graças a esse Jesus que nos nossos tempos travamos contato com Gandhi, com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco, com esses notáveis vanguardeiros de um tempo novo, que apesar das doenças físicas que portam, podem dizer, como disse o velho Chico, que são doentes portadores de sanidade. Eu sou um doente são. Madre Teresa desencarna de insulto cardíaco, ao longo dos anos sofrendo sua angina pectoris, como Chico Xavier, como Divaldo Franco. Nosso Chico Xavier, atacado por sua angina, por sua hipotensão arterial, pela quase cegueira de um olho, pelos problemas renais que o levou à mesa de cirurgia.
nossa Ivone do Amaral Pereira, a Anginosa, e o Chico, que fazia ainda blague com a sua enfermidade. O que é que eu posso fazer, meu filho, se Dona Angelina não me deixa? A Dona Angelina era Angina, que ele ainda apelidava jocosamente de Dona Angelina. Ela gosta tanto de mim, que quando eu saio do trilho ela dói, e eu tenho que voltar. Um dia, dialogando com Chico Xavier em Uberaba, ele me disse, eu muito jovem, com 19 anos, aprendendo, estudando espiritismo enquanto pregava, ele me disse, meu filho, nós nos mantemos na estrada do bem, no espiritismo, porque somos pegados a cachorro. E eu olhei para ele, mais estúpido do que sou hoje, e perguntei-lhe, Chico, o que é pegado a cachorro? Ele sorriu e me disse, meu filho, lembre-se da história do pastor, que mais tarde eu li numa das páginas de Emanuel. O pastor segue com seu rebanho pela trilha dos campos, e uma das ovelhas desvairada sai do rebanho e se oculta na capoeira. O pastor acomoda o rebanho, vai lá buscar aquela ovelha e trá-la de volta ao aprisco. Continua a marcha, novamente a ovelha se desvaira e corre para o matagal. Outra vez o pastor aquieta o rebanho e vai lá buscar aquela ovelha tresmalhada. Mas na terceira vez que a ovelha foge, o pastor issa o cão para buscá-la. E ela vem mansa, porque o cão vem mordendo-lhe as pernas. E ela se integra ao rebanho e não sai mais, com medo do cão que vai ao lado. Dizia Chico, nós somos assim. Nós vamos nos afastando de Jesus, vamos saindo, vamos indo. Tantas vezes, que agora na terra Ele manda o cão do sofrimento nos buscar. E depois que a gente está bem alegrinho no mundo e começa a doer, a gente se lembra dele e volta correndinho. No caso dos espíritas, meu filho, aqueles que desaparecem do centro, que nunca mais a gente vê, é porque a vida está boa. Daqui a pouco eles começam a aparecer de mansinho, pode contar que tem problemas. Aí eles querem todo o serviço do centro, eles vão de manhã, eles vão de tarde, eles vão de noite, eles querem dar pasta, eles querem receber, eles querem dar comida, eles querem... Até que tudo fique bom de novo, eles deem outra fugida e o cão da dor os traga de volta. Me dei conta da verdade do que o Chico dizia. Grande número de nós, espiritistas ou não, só buscamos o Cristo quando dói. Quando o cão da dor nos vai buscar nos territórios da indiferença nos quais nos encontramos. É tão importante, queridos irmãos, nestes tempos de Natal, refletirmos sobre esse amor tão pouco amado ainda por nós, que é Jesus. E fazermos a Ele a nossa profissão de fé, que não pode ser labial, que deve ser sentimental, emocional, vivencial. Não importa como estejamos, não importa como sejamos, a partir de agora eu quero caminhar para frente e para o alto. Eu quero olhar minhas dores, minhas lutas, meus sofrimentos, não como se eu fosse a grande vítima do mundo ou de Deus, mas como alguém que está carpindo, que está resgatando o que deve diante das leis da consciência. Ainda que eu tenha que chorar, ainda que eu deva sofrer, eu sei que Deus me ama. Eu sei que o Cristo vela por mim. Eu sei que não estou a matroca nesse mar da existência. Não estou à deriva, ameaçado de me arrebentar contra os arrecifes. Conto com Cristo, que me vai conduzir, que me vai orientar,
desde que para isto eu abra as ouças, eu abra os olhos, eu tenha ouvidos de ouvir, eu tenha olhos de ver. Neste Natal, assumamos conosco esse compromisso, sem fazer promessa. Amanhã eu estarei mais espírita que Allan Kardec. Depois de amanhã eu me crucificarei. Nada disso que é mentira. Vamos fazer um projeto, como propunha Santo Agostinho. A cada dia fazer um levantamento. Como é que foi hoje? Eu gostei de mim hoje? Estou feliz comigo hoje? E naturalmente a nossa mente vai fazendo uma retomada, enquanto rebobina o dia vivido, vai fazendo uma retomada de como foram nossas ações. A quem que eu tratei mal sem nenhuma necessidade? A quem que eu tratei bem por interesses secundários, só por bajulação? O que eu deixei de fazer que estava sob minha responsabilidade e que eu devia ter feito? O que é que eu fiz passando à frente dos outros apenas para me exibir? E gradativamente, na medida em que vamos nos conhecendo o que devemos fazer, a vida vai ganhando um outro colorido para nós. Eu vou entendendo melhor por que estou aqui, de onde eu vim, de que realidades eu vim e para que realidades estou marchando. Para nós, os que temos amor a Cristo, não importa quem a gente tenha sido. Eu fui princesa, eu fui rei, eu fui lavrador, eu fui prostituto. Nada disso importa. Foi Cristo que disse: quem tomou do arado, não olhe para trás. O que nos cabe pensar é aquilo que somos hoje. Porque isso que somos hoje determinará o que seremos amanhã. O passado deve servir tão somente como adubo na grande sementeira do futuro que estaremos realizando hoje. Aquilo que me faz sofrer agora e que não me deixa bem, eu não vou repetir para o amanhã não ter que sofrer a mesma coisa. É por essa razão que a doutrina dos Espíritos nos chama atenção para o nosso sofrimento na terra. No mundo, Jesus o disse, só tereis aflições. Nada obstante, ensina-nos o Espírito de verdade, que nós poderemos ser na terra tão felizes quanto a terra nos pode permitir. Estar num mundo de provas e expiações não implica que devamos chorar 24 horas por dia, nem nos arrastar sobre a lama 24 horas por dia. Há os dias de sol e de frescor. Diante dos dias de caligem e de escuridão. Estamos na terra para a tarefa do crescimento. A maior parte de nós em processo de provações e de expiações. Necessidade de saber. Necessidade de transformação moral. E quando chega o Natal, parece que sentimos uma brisa diferente. Parece que nos beija um favônio que desce das regiões celestiais. É como se o Espírito de Maria de Nazaré trouxesse em seus braços o Filho amado para derramar desse Filho por sobre os corações da humanidade. É como se ela viesse outra vez, 2 milênios após, bater em nossas portas para que lhe ofereçamos, ainda que seja uma estrebaria íntima, onde ela possa colocar seu rebento luminoso. E ao contato com esses seres luminosos, nós possamos louvar a Jesus, para que as nossas dores não sejam tão ásperas,
em função do que ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, derreados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, suportai o meu fardo, aprendei comigo que sou manso, que sou humilde de coração. Allan Kardec pergunta aos imortais, em O Livro dos Espíritos: para chegar à perfeição, a criatura tem necessidade de passar pela fieira do mal? E eles respondem: não. Não há nenhuma necessidade de passarmos pela fieira do mal, sim pela fieira da ignorância. Está chegada a hora de irmos saindo dessa ignorância que nos faz enlouquecer diante da dor, diante da morte, que nos leva a sofrimentos hiperbólicos, diante da desencarnação, que nos leva a paroxismos, à beira de loucuras, quando sofremos em nós próprios enfermidades incuráveis na terra. Com Jesus, tudo se torna diferente. Acostumei-me a visitar leprosários, hospitais psiquiátricos, lugares onde o sofrimento exorbita. Visitei oportunamente na África um lar de crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral. E ouvi a história de uma mulher que cuidava dessa instituição sul-africana. Uma alemã que foi visitar a África do Sul com seu marido, de férias, num verão. Aposentados, filhos criados, andavam pelo mundo como globetrotters, de viagem em viagem. E ao chegar na África do Sul, uma amiga que lá vivia levou o casal para visitar uma mulher que tinha 2 filhos com paralisia cerebral e com dificuldade de tratá-los em casa, porque eram totalmente dependentes. O casal de viajantes se apaixonou por aquelas 2 crianças, esticou as férias na África e ficaram hospedados no hotel, mas diariamente iam para a casa da senhora, mãe das crianças, para ajudá-la nos serviços, no atendimento, no banho, no corte do cabelo, das unhas, de tudo. Até que decidiram não mais sair da África. Ele retornou à Alemanha para continuar gerenciando as coisas da família. E periodicamente viaja onde a mulher ficou vivendo. Conhecia, risonha, festiva, cada criança, cada jovem daquele, porque depois expandiu a obra, ela criou uma casa para cuidar das 2 crianças e descobriu outras dezenas de situações idênticas pela África do Sul. E ela acarinha aqueles seres, como se tivesse descoberto a vida outra vez, depois de haver criado a sua família própria. Emocionei-me, porque aquelas crianças e moços com paralisia cerebral, quando ela passa a mão sobre suas cabeças, eles estremunham, eles tremem, eles sorriem, eles reviram os olhos, e se estão dormindo, tremem no leito. A energia que ela transmite, a energia que ela deixa passar aos seus entes queridos. Mas oportunamente tive ensejo de visitar no estado do Pará o leprosário de Ananindeua, na região da Grande Belém. Fui falar no centro espírita
que funciona ali, Centro Espírita Reencarnação. E naquela oportunidade, depois da minha fala, às 15h, tem que ser um horário cedo em virtude dos atendimentos, do tratamento dos pacientes. Os confrades me perguntaram: Raul, você gostaria de visitar os doentes que estão mais graves? Eu disse: sim, gostaria. Eles chamavam de ferro velho. Eram os doentes de hanseníase, que já estavam cegos, muitos surdos, amputados, tinham pernas, tinham braços. Uma situação deplorável em termos físicos. Entrei na grande enfermaria bem aerada e vi um leito sobre o qual estava um mosquiteiro. Aproximei-me como se tangido por uma energia especial, por um magnetismo muito especial. E vi sobre aquele berço de criança, que tinha 3 grades e um lado livre, para que a enfermagem tivesse facilidade, uma mulher, uma negra, da qual existiam os escombros, o tronco e a cabeça. Não mais as pernas, não mais os braços, a testa marcada de pústulas, os lábios carcomidos pela enfermidade, as narinas também. O corpo tinha um pano por cima, certamente entendi que não podiam vesti-la, e ela estava de olhos cerrados. Aproximei-me e me comovi. O confrade me disse: aqui está Marinha. E ela abriu os olhos. E com a voz rouquenha de quem tem dificuldade de articular, porque faltavam os dentes, faltavam os lábios, e falando devagar, ela me disse: falou de mim? E ele disse: estou falando de você, Marinha. Estou apresentando você ao nosso confrade Raul Teixeira. E ela me disse assim: eu já conheço ele. E o amigo disse: mas como você conhece ele? É a primeira vez que ele está visitando essa enfermaria. Eu já tinha estado lá em outra ocasião, sem ir às enfermarias. Não, mas eu acabei de ouvir a palestra dele. E aí eu agucei. Eu queria verificar a realidade do que ela dizia. Eu tinha falado, em homenagem ao Centro Espírita, eu falara sobre a reencarnação. As situações que a reencarnação nos remete. Fiz estudos baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, trabalhei, desenvolvi, e ela me disse: gostei muito quando o irmão falou, tudo isso bem pausado, bem devagar, da parte dos sofrimentos do passado, das causas passadas, das dores da gente. Eu disse: ela estava lá. Ela de fato ouviu, porque ela disse o que eu havia dito. Ela repetiu. Gostei muito, porque eu sei por que estou aqui. A palestra serviu muito para mim. Eu estou deitada nesta cama, Raul, para descontar o tempo que fiquei sentada no trono de ouro e de mentiras. Carrego essa cabeça apodrecida. Fazia menção às pústulas, pelo peso da coroa que eu carreguei para destruir. A divindade tirou minhas pernas para ensinar-me a caminhar para o bem e não nas marchas destruidoras de guerra. Retirou-me os braços para que eu aprendesse a empunhar as penas, escrevendo cartas de amor, as flores, dando buquês, e não mais as armas, as espadas, não mais esbofeteando a ninguém. Eu tenho consciência de tudo isto. E a conversa se esticou, e eu fazendo força para não chorar. Num dado momento, ela me disse:
Veja, Raul, que eu sei por que eu estou aqui. E agradeço a Deus cada dia que eu posso colocar um tijolinho novo na construção nova que eu estou fazendo no mundo espiritual. E eu perguntei-lhe: Marinha, e você está feliz? E ela me disse: muito. Porque eu sei por que estou sofrendo. Fico com pena de quem sofre aqui mesmo neste hospital e não sabe por quê. E pensam que é castigo de Deus. Perguntei a ela: você gostaria que eu lhe fizesse um passe? Atrevimento meu, é claro. E ela disse: quero. Pedi ao companheiro que afastasse o cortinado, para que eu pudesse movimentar as mãos sobre o seu corpo. E tive uma surpresa. Em espírito, ela se deslocou do corpo e se pôs sentada na cama. E eu pude ver em espírito aquela mulher, de uma beleza radiante, esperando os últimos dias da expiação. Emitia uma claridade que parecia um azul embaçado, naquele calor de Ananindeua. Eu me emocionei, e o Espírito Camilo me disse: vamos, conclua. O confrade orou, e eu estendi as mãos, não mais sobre o corpo enfermo, mas sobre aquele ser espiritual, de quem certamente eu absorvi energias positivas, estava queimando os últimos dias. Depois fiquei sabendo, ao sair dali, que ela estava internada havia 68 anos, como ranceniana. Foi internada aos 18. Casou-se aos 16, teve um filho, o marido desencarnou nas matas do Pará, picado por serpente. Com 1 ano e meio de idade, o filho teve meningite e desencarnou. Ela já estava enferma. A doença foi descoberta e ela deu entrada ao hospital, de onde nunca mais sairia no corpo físico. Depois da minha visita, 2 meses e pouco depois, recebi a notícia da desencarnação de Marinha. Era uma notável senhora feudal, que se mostrava como tal, nada obstante a beleza do espírito trabalhado ao longo do sofrimento de 68 anos, na ranceníase. Ah, Jesus, quantas bênçãos Tu nos permites, quantas glórias Tu nos dás. E é por causa de tudo isto, que evocando o Teu Natal, entendendo por que sofremos, que não é capricho Teu nem das leis divinas do nosso Pai, mas tão somente em razão da nossa picardia, da nossa resistência, no erro, no mal, no desequilíbrio. Nesta hora Te queremos louvar, Mestre, e agradecer a Deus, nosso Pai Celeste, porque aqui nos achamos, cheios de coragem, de disposição, com vontade de lutar, de superar-nos e de avançar para Ti, que és nosso caminho de verdade e de vida, que és o caminho da verdadeira vida, como Tu mesmo o disseste. Agradecidos então, Jesus, abrindo nosso coração para o Teu Natal,
pedindo-te para que não te reserves, que penetres a nossa casa interna e converta nosso íntimo na cuna veneranda, onde tu possas renascer em nós. Mãos unidas, corações juncados ao amor da vida. Queremos dizer então neste dia, marcado pelas páginas de paz, pelas messes de alegria, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, Pai de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem nesse mundo de dores e de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas estruturas da terra, onde ainda deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que ainda se acham distanciados do bem, sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, geratriz de tanta dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da saúde, a igreja da fraternidade, da verdade, da justiça, a igreja da revelação imortalista, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e doce amor, hoje e para sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai de nossas vidas. Muito obrigado, senhores.
Há 27 anos, nascia a Sociedade Espírita Fraternidade. Essa sociedade nasceu a partir do idealismo de um grupo de companheiros que vinham trabalhando desde 2 anos antes em atividades sociais em nossa cidade de Niterói. Lidamos durante 2 anos e quebrados numa localidade que à época era chamada de Favela do Gás, depois passou a ser conhecida como Aterrado São Lourenço, e iniciamos aí um trabalho social de atendimento às crianças, aquelas mulheres, aquelas famílias desses lugares. Ao longo do tempo, sentimos a necessidade de formar uma instituição que pudesse agasalhar esse trabalho. E em 1980, no dia 4 de setembro, nós formalizamos o nascimento da Sociedade Espírita Fraternidade, a nossa SEF. Com o passar do tempo, por motivos diversos, tivemos que abrir mão da localidade em que estávamos atendendo para atender em outras localidades de nossa cidade. E adquirimos a região, a terra onde hoje está plantado o Remanso Fraterno, que teve seu começo de suas atividades em 1988. Eu já conheço o Remanso há mais de 10 anos, 12 anos talvez. Eu trabalho foi criado aqui o Remanso Fraterno, né? A gente dava aula ainda na sombra das árvores, então isso já tem uns 17 anos. Daí então, o Remanso Fraterno, que parte para completar 20 anos, certamente é o nosso polo de aplicação, de trabalho prático relativamente a tudo isso que vamos aprendendo na doutrina espírita. Oi, meu nome é Wesley. Esse daqui é meu amigo Felipe, minha amiga Yara. Vamos mostrar um pouco do Remanso Fraterno. Aqui nós temos muita aula de arte. Aula de educação física. Aqui é o recreio, ali é a casinha onde que a gente brinca. Ali é a cozinha. Ali é o campo onde que os meninos sempre jogam. Vamos lá. A proposta fundamental do Remanso Fraterno é dar a essas crianças socialmente carentes a possibilidade de que saiam das ruas, do crime, do vício, das drogas, da prostituição, tão comuns entre os infantis nesses tempos das nossas sociedades. O papel do Remanso, eu diria que hoje é fundamental na comunidade do bairro de Várzea das Moças e do entorno, porque é um trabalho que valoriza o que as famílias têm de melhor. A gente procura resgatar a família através da criança, e isso causa um impacto grande na medida em que nós ficamos com essa criança o dia inteiro e as mães ficam livres para trabalhar, para estudar e para poderem estar transformando as suas vidas. Aos sábados, abrimos o Remanso Fraterno para as aulas de evangelização. E nesses sábados, os pais, que são sempre perenemente convidados, comparecem, fazem aprendizados, as mães aprendem uma série de coisas nas nossas oficinas, enquanto há um grupo que cuida dos bebês daquelas mães que precisam assistir às aulas
as reuniões e tem as crianças pequenas. Chamamos o cantinho do bebê, afetivamente, aquele grupo de pessoas que cuida dessas crianças no remanso fraterno enquanto as mães estão assistindo às atividades. Ao longo da semana, elas têm o acompanhamento da educação física, trabalham com os professores de educação física que procuram dinamizá-las para que estejam em boas condições físicas desde a sua infância. O trabalho odontológico do remanso fraterno faz fundamentalmente um trabalho de base, um trabalho profilático. Aplicamos nas nossas crianças o flúor à sua dentição e já batemos recorde de quase 3 anos sem que uma única criança apresentasse qualquer cárie. O trabalho médico e psicológico do remanso fraterno também funcionam nessa área preventiva, na área da instrução doméstica, na área da educação das famílias, para que essas famílias consigam manter minimamente esses padrões de acompanhamento da criança. Estamos cada vez mais levando para o remanso fraterno esses pais, para que participem conosco dessa empresa de levantar as crianças no rumo de Jesus. E também os exemplos que o remanso promove na sociedade, né, de preservação ambiental, de atitude na área de educação. As crianças, elas são admitidas a partir dos 2 anos e meio, né, e ficam até o 5º ano. Como algumas chegam nesse percurso, né, já com alguma defasagem, né, de repetência e coisa e tal, a gente tem uma média de 11, 12 anos de idade. Então é mais ou menos essa época que a criança está deixando o remanso. Sabemos que toda a doutrina espírita que nós estudamos, que nós aprendemos, não terá sentido se não servir para a nossa autotransformação para Jesus e, naturalmente, se não nos ajudar a ser fraternos, a trabalhar junto ao nosso semelhante. É evidente que quando a gente faz com amor, né, o trabalho sempre sai bem feito. Mas na instituição espírita, a gente, além de ter o respaldo da doutrina espírita, a gente conta também, né, com o apoio dos amigos espirituais e a coisa flui muito melhor. A cada dia a gente aprende alguma coisa a mais sobre a vida, alguma coisa a mais sobre Deus, sobre a justiça divina, sobre a bondade, sobre as leis que nos regem. Nossa casa completa 27 anos de existência. A Sociedade Espírita Fraternidade com seus 27 anos de existência, sendo 20 só do remanso fraterno na estrutura com que ele se apresenta hoje, vai nos fazendo sentir as bênçãos de Jesus Cristo, o amor de Deus para com a nossa boa vontade, ainda que diminuta. Eu vejo as pessoas que trabalham aqui muito à vontade, porque todas elas são acolhidas nas suas necessidades, são ouvidas, elas se sentem muito à vontade no remanso fraterno. O remanso fraterno é, assim, uma obra de amor que reflete o nosso sentimento fraterno diante das necessidades do mundo. Se ligar no papo Uricuti que eu vou dizer, eu estudo no remanso vai valer. Se ligar nesse papo Uricuti que eu vou falar, eu sou o Mano Pucá, eu fecho o contato.